Então reparem como o sistema é cruel. Vejam isso. Dois camaradas de boa índole. Um é morto, cruelmente morto. O outro também é morto, ao fio da espada, cruelmente. O sistema é bruto, meu irmão. O sistema não quer que você pregue a verdade. O sistema quer te calar de todas as formas, de todas as maneiras. E é neste momento que você precisa ser de verdade um soldado católico. É o nosso vídeo de hoje. Para você que está chegando agora, tudo bem contigo? Posso entrar na tua casa? Você me dá licença? Vamos juntos falar de dois homens? Rapaz, duas colunas fortes, dois monstruosos líderes religiosos que deram suas vidas pela causa do Evangelho. Portanto, já gostaria de convidar a você a se tornar inscrito no canal, dar um like para o nosso conteúdo, comentar sobre o nosso conteúdo e também compartilhar esse nosso vídeo. Beleza? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a nossa Mãe Maria Santíssima esteja sempre na presença de Deus, intercedendo por cada um de nós. Vamos lá, beleza, beleza, beleza. Tudo bem com você? Família tá bem? A fiarada bem? Então beleza. Você que é vô, você que é vó, a netaiada, como é que vai? Todo mundo bem? Então beleza, graças a Deus. Sem mais delonga, gente, dois homens, idade avançada, viu? Uma idade tá bem avançada, tá? Uma idade tá bem avançadinha. Nascido em Betsaida, criado em Cafarnaum, tá? Tirava o seu sustento ali no lago de Tiberíade. O lago tinha muito peixe, né? Vivia da pesca, era pescador. Casado, provavelmente tinha um filho. Viúvo, provavelmente também. Eu tô falando de duas pessoas para você entender, tá? Como a gente começa, tá? Como a gente milita e como a gente triunfa. Meus irmãos. E muitas vezes o término termina trágico, triste, mas o final é feliz, tá? O pré-fim é triste, mas o final é feliz. Porque no final de tudo, você vai para a glória. E o teu testemunho fica. O exemplo fica. Então, ser um mártir é dizer, eu vou direto aos braços do Pai. E vou interceder por você que está ficando. Então, cara lá de judeu, Jerusalém, tá? Nascido ali na cidade pequenininha, Betsaida. Se muda para Cafarnaum, vai ver a sua vida normal, tá? Adquire a profissão de pescador porque não tinha estudo suficiente para adquirir uma profissão mais intelectual, mais avantajada. Então se torna pescador. E ali é da pesca que ele tira o seu pão de cada dia. Estou falando nada mais, nada menos do que Pedro. Simão Pedro. Bruto! Andava armado, viu? Bruto e andava armado. Em contrapartida, vamos falar de um judeu. Enquanto nós temos Pedro, que era simples, pobre, pescador,
não tinha estudo, era casado, tinha filhos. Tinha filho no singular. Em contrapartida, nós temos um romano, solteiro, isso mesmo, solteiro, estudioso, formado numa das maiores faculdades de sua época, a escola de Gamaliel, instruído na lei, nascido na Turquia, lá em Tarso, tá? Intelectual, reto, justo, cumpridor da lei. Nada mais, nada menos, eu estou falando do Paulo de Tarso, isso mesmo. Adquiriu a profissão de tecedor, né? Construidor de tendas, que era a profissão do seu pai. Não sei se a palavra seria tecedor, tecelã, acho que é tecedor, né? Tudo bem. Era artesão, pronto, era um artesão. Construía peças, era um artesão. Tá? Provavelmente na área de tecidos, confecções, essas coisas. Construía tendas, né? Construía redes, construía tendas, essas coisas assim. Então era um artesão, pronto. Mas num determinado momento aparece um homem chamado Jesus, vê Pedro e chama Pedro e pede para Pedro ser o seu discípulo. Aí nós vemos um encontro, tá? Jesus que vê Pedro e André, seu irmão, pescando e chama. Do outro lado, nós temos um Paulo que sabia da existência de um grupo chamado Grupo Cristão que seguia um tal de um Cristo, uma nova religião chamada de cristianismo. E Paulo, cumpridor da lei judaica, começa então a perseguir esses cristãos. O mesmo grupo que Pedro passou a ser discípulo, passou a fazer parte, Paulo começa a perseguir. Entende? Bom, Jesus vê Pedro e chama Pedro. Vem ser meu discípulo. Pedro acompanha, né? Paulo sai para perseguir esse grupo de Cristo. No meio do caminho, cai do cavalo e esse mesmo Cristo aparece para ele. Aí Paulo pergunta: quem és tu? Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo. Porque o objetivo de Paulo era não deixar esse grupo crescer. Já existia a lei judaica, a religião judaica. Para que uma outra religião? Então Paulo queria exterminar com os cristãos. Ele tinha exército de guarda ao seu comando. E ao seu comando todos obedeciam. Mas Paulo tem esse encontro com esse Jesus, dessa nova religião, desse novo grupo missionário chamado de cristãos. Naquele encontro, há todo um processo de conversão, onde Paulo se batiza, se torna cristão e se junta ao grupo de Jesus. Porém, Pedro fica em Jerusalém, mas Paulo, pela sabedoria intelectual, ele resolve ir a um outro grupo, que é o grupo dos não religiosos, dos não convertidos, ou seja, dos pagãos, em Antioquia. E Paulo vai e lá começa a falar de Jesus. O povo não acredita, porque imaginem só, o cara era perseguidor daquele movimento que estava começando. E agora ele é discípulo daquele movimento, ele faz parte daquele, ele é componente daquele movimento, aí o povo não ia acreditar mesmo. Ah, meus irmãos, até Paulo explicar que ele agora seria discípulo de Jesus, fazia parte do movimento dos cristãos, custou o povo acreditar. Porque diz a Bíblia que Paulo respirava ódio dos cristãos. Tanto que ele ia com a sua capangueira toda lá para Damasco para exterminar os cristãos que lá estavam.
Paulo saiu a cavalo raivoso com toda a sua capangueira, né? Seus soldados, seus guardas, para exterminar os cristãos de Damasco. Mas ele não sabia que Jesus estava vendo tudo, porque Jesus é Deus. Então Jesus vê tudo. Jesus tem um olho que tudo vê, né? Não vamos confundir com outras coisas, não. É só a palavra, só a frase. Entende? E Paulo se torna um grande pregador da palavra de Jesus, desse novo cristianismo em Antioquia, aos pagãos. Enquanto Pedro passa a ser um grande pregador na sua simplicidade em Jerusalém, se torna um líder do grupo de Jesus em Jerusalém. Num determinado momento, Paulo quer ir conhecer os discípulos. E vai conhecer Pedro, discípulos, etc, etc. E aí vai uma visita aqui, uma visita ali, né? Até que em um certo momento há uma desordem. Há uma rivalidade entre Pedro e Paulo. E eles brigaram. Né? Eles brigaram. Porque Pedro dizia que os pagãos teriam que ser circuncidados. Paulo dizia que os pagãos não precisam ser circuncidados. Precisava só aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Que pela graça de Jesus estava superado tudo. Houve conflito entre os dois. Sim. É claro que depois se ajeitaram. Tanto que morre junto. Vai dizer um grande doutor, escritor, Eusébio de Cesareia, que acompanhou toda a história do cristianismo no primeiro século. Eusébio de Cesareia e Dionísio. Eles vão dizer que os dois morrem juntos em Roma. Que Paulo faz a sua pregação, converte muita gente, e depois Pedro, em Jerusalém, e depois ele sai também para pregar fora. Vem a Roma, volta para Jerusalém, vem a Roma, volta para Jerusalém. E Paulo também. Por final, os dois decidem ir pregar em Roma, porque Pedro provavelmente seria bispo de Roma. Mas as reuniões oficiais eram em Jerusalém. E em uma dessas idas e voltas, tá? Pedro tem uma experiência fantástica, junto com Paulo, na pregação do evangelho em Roma. Na época o imperador Nero, que perseguia e matava todos e todos. O imperador Nero também não queria cristão. Ele era o imperador, ele era o Deus. Ia aceitar um grupo tão forte como estava sendo o cristianismo em Roma? Não queria mesmo. E mandou degolar e passar o fio da espada, e mandou jogar na jaula dos leões. Meus irmãos, não é fácil. Ser cristão não é fácil. Ser cristão muitas vezes custa a tua vida. Ser católico muitas vezes custa a tua vida. É aí que você precisa estar preparado para o que der e vier. Você precisa estar preparado, soldado católico, soldado pronto, soldado armado para a batalha. Teve um momento de muito doloroso, de conflito, de perseguição, porque todo o período, século I, século II, século III, foi um verdadeiro extermínio para acabar com o cristianismo, tá? Um verdadeiro extermínio. Pedro sofreu isso na pele, Paulo sofreu isso na pele. Os primeiros papas sofreram isso na pele. Teve papa que precisou fugir, viver escondido em outro lugar. Sim. Tanto que é numa dessas fugas que aparece uma santa da hora, né? Como a gente fala aqui, Santa Catarina de Sena. Papa não podia estar na sua cadeira rezando, celebrando a sua igreja, não. Senão seria morto. Santa Catarina
A enviada de Deus, Jesus Cristo, ela tem experiências místicas. E ela pede: volta, Santo Padre. Volta, Santo Padre. Meus irmãos, tá pensando que é fácil ser católico? Tá pensando que é fácil ser católico? Vai estudar a história da igreja, para você ver o quanto os papas sofreram. O quanto os papas sofreram, meus irmãos. Os que não morreram tinham que sair fugido, às escondidas. Eu ainda presenciei isso, padre, né? Ainda presenciei padre fugir pela sacristia no meio da missa para não morrer. Tá lá celebrando a missa, chegava a capangueira dos coronéis para assassinar o padre. E o padre tinha que correr, sair pelas sacristias para não morrer. Eu ainda presenciei isso aqui no sertão baiano. Tinha um padre muito santo, trabalhava com a reforma agrária, e o fazendeiro mandou os capangas ir assassinar o padre. Paróquia de Santo Antônio. Nunca me esqueço isso. E quando pensou que na capangueira tudo armado, invadiu a igreja, e os auxiliares do padre já pegou o padre, já agachou o padre e já saiu porta fora. Meu Deus, tá pensando que é fácil? Tá pensando que é só subir no altar e dar dinheiro e traz envelope e você vai conquistar avião, você vai conquistar carro, você vai conquistar apartamento, você vai ter muita coisa. Tá pensando que cristianismo é isso? Cristianismo muitas vezes é sangue, meu irmão. É sangue na veia. Esse cristianismo frouxo, fajuto, que vocês estão assistindo aí, não tem nenhum interesse. Esse cristianismo próspero, fácil, que é apresentado a vocês, não tem nenhum interesse. Cristianismo é testemunho e muitas vezes é sangue na veia. É sangue na veia. Esse cristianismo vem dar dinheiro que você tem um milagre. Quanto mais dinheiro você dá, mais graça você tem. Você vai construir, Deus vai te dar casa, Deus vai te dar carro, Deus vai te dar avião. Você vai ser próspero, você vai ser uma pessoa que você nunca foi na vida. Esse tipo de cristianismo não é o cristianismo de Jesus. Esse tipo de cristianismo pode ser tudo na vida, menos o cristianismo de Jesus. Pedro morreu pobre e foi o papa da igreja. Entende? Jesus nem túmulo tinha. Foi colocado num túmulo emprestado. Esse cristianismo de hoje tem nenhum interesse. Não tenho nenhum interesse. Pedro é perseguido em Roma e foge para não morrer. No meio do caminho, ele encontra Jesus. Ele ajoelha, o adora e pergunta: onde vais? Jesus diz: estou indo para Roma morrer. Uma segunda vez. Pedro cai em si. Cai a ficha para Pedro. Covarde. Negou Jesus e agora foge para não morrer. Aí ele volta. Espírito Santo dá força a Pedro, ele volta. Chega lá em Roma e pede para ser crucificado de cabeça para baixo. É porque não dá tempo a gente falar tudo aqui, né, gente? Nossos vídeos precisam ser curtos para não tomar o tempo de vocês. Na perseguição já de Cláudio, tá? Na perseguição de Cláudio, Pedro e Paulo é morto à espada em Roma. Ali pelos anos 65, 67 da era cristã. Os apóstolos quase todos estavam vivos ainda. Nossa Senhora estava viva. Presenciaram Pedro ser crucificado de cabeça para baixo. Portanto, quando você vê uma cruz de cabeça para baixo no Vaticano, não se espante. É a cruz de Pedro. Tem gente que acha que é um horror ter a cruz de cabeça para... que é a cruz do cão. O cão não tem cruz. O cão, ele corre da cruz. Ele tem horror da cruz. Posição de cruz quer dizer nada. De cabeça para baixo a cruz azarada. Nada disso.
É a cruz de Pedro. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Assim, ó. Desse jeito. Ó. Viu aí? Pronto. Então nós temos duas cruzes. Nós temos uma cruz assim, que é a cruz de Jesus. E nós temos a cruz assim, que é a cruz de Pedro. Diz a tradição. Não é bíblico não, é a tradição. Sagrada tradição. Eusébio já escreveu muito bem sobre isso. Os primeiros escritores que acompanharam toda a vida do cristianismo. Não é escutar esse blá 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 desses novos fascistas não. Vamos dizer logo a palavra, tá? Porque me chega desses evangelhos de hoje. Que só prega um Jesus bom, um Jesus rico, um Jesus de conquista. Mas na hora de pôr a mão na massa, neguinho corre. Na hora de pegar um microfone e tá lá em cima do palco, todo mundo quer. Mas na hora de descer do palco pra colocar a mão na massa, que evangelho é esse? Tem nenhum interesse pertencer ao evangelho desse. Entende? Então, meus irmãos, fica aqui o bom exemplo de São Pedro e São Paulo, ao qual nós celebramos, né, no dia de hoje, o martírio de Pedro e Paulo. Diz alguns escritos que Pedro morreu no dia 13 de outubro do ano 65. Outro é 64, outro é 67, mas está ali, aproximadamente, para mais e para menos. 65 a 67. Alguns escritos determinam 13 de outubro, mas comemoramos hoje. Pedro e Paulo, as colunas da igreja. Um crucificado de cabeça para baixo e outro degolado, passado ao fio da espada. Beleza? Minha gente, por hoje é só. Era só para falar desses dois grandiosos homens. São Pedro, rogai por nós. São Paulo, rogai por nós. Embora tiveram divergências, mas, né, foram discípulos de Cristo, se uniram, morreram juntos, conforme nos garante a tradição e os escritores da época, tá? Os escritores dos Santos Padres, os estudos dos Santos Padres nos apontam isso. Então, se você gostou do nosso conteúdo, compartilha aí, ajuda nosso canal colaborando com a gente, né? Colabore de alguma forma. E no mais, Deus abençoe. Logo mais, às 18 horas de hoje, nós temos uma live para falar de uma Nossa Senhora que está chorando. Tem um lugar aqui na Bahia que Nossa Senhora não ri mais. Aqui na Bahia tem um lugar que Nossa Senhora parece que não ri mais não. Nossa Senhora agora tá... não ri mais não. Já no outro lugar aqui agora, Nossa Senhora tá chorando. Eu vou te contar hoje, às 18 horas. Conto com a tua participação. Beleza? Deus te abençoe, que os anjos te protejam e salve Maria! Até logo mais, daqui a pouquinho, às 18 horas, ao vivo, aqui pelo nosso canal Soldado Católico.